É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético que venceu o Juventude 1-0 e nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos do Troca de Passe. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Galão que sai aqui no nosso canal. E também coloca aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Galo, se você está confiante nesse elenco e também a chegada do Dudu pro Galo. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Mansur, tudo bem, Mansur? 2 jogos na segunda-feira, aliás, 2 bons jogos, muito bem jogados nessa noite, não, Mansur? Boa noite. Boa noite aos Filipes, né? Tem que me acostumar a saudar os Filipes, os dois de uma vez, já que estamos tendo a honra de receber com frequência o Felipe Bastos aqui. 2 jogos com características diferentes, né? O jogo do Bragantino, no início muito bom do Bragantino, depois o Mirassol conseguiu estabilizar um pouco o jogo, mas o trabalho do Seabra faz um Bragantino muito sólido, muito forte, que não desiste, que tenta até o final e acabou encontrando a vitória já no fim do jogo, no gol do Pita. E o jogo do Atlético, mais difícil é explicar ou entender como o jogo chegou aos minutos finais, virando quase um suplício para o Galo, né? Porque foram pelo menos 70 minutos de bastante superioridade. É natural que a quantidade de problemas que o Atlético tem, na hora que ele precisa começar a usar muito do banco, o jogo vai chegando numa etapa final, o time pode sentir um pouco. O Juventude cresceu também com as mudanças e andou muito perto de empatar o jogo no final, mas até ali o Atlético tinha tido 70 minutos de muita imposição. É por aí. Aliás, convido vocês aí de casa para participarem com a gente, #Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, né? Mandem as suas mensagens pra gente. Você, torcedor do Galo, tá satisfeito com o futebol apresentado pelo Atlético? Pelo menos saiu lá das últimas posições e deu um salto aí na tabela. O Atlético agora é o 10º colocado, foi ali pro meio da tabela. Felipe Bastos, ele nunca está no meio da tabela, ele está sempre lá em cima. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Bons jogos nessa segunda. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Muito bom, né? Assim, a rodada terminou muito boa, assim, com o Bragantino jogando bem, né? Assumindo a vice-liderança aí do campeonato. O Mirassol também que melhorou, equilibrou a partida ali no meio do primeiro tempo para o final. Mas o Bragantino é muito organizado e briga até o final. Esse time do Seabra vai dar trabalho nesse campeonato. E o Atlético Mineiro, nesses últimos jogos fora de casa, o Atlético Mineiro tem sofrido, passa dos 60 minutos, não consegue sustentar o resultado. Conseguiu hoje, né? Mas obviamente com muito perigo. Ele podia ter matado a partida ali, muitos gols perdidos. Mas é um Atlético Mineiro que sai de uma zona incômoda, ganha sua primeira fora de casa, mas que precisa mais, porque a qualidade de seus jogadores, o Atlético, ele precisa sustentar os jogos. É isso. Vamos começar a falar um pouco mais sobre esse jogo que terminou agora. Você assistiu aqui no Sport TV. Dandan, ele foi o narrador do jogo, sempre brilhantemente narra o jogo, com grafite comentando. Tudo bem, meus amigos? Olha, é aquele negócio, o jogo tem que ser matado em algum momento, né? Alguém precisa matar. E o Atlético teve muitas chances. O setor defensivo hoje do Juventude, eu achei que jogou muito mal, permitiu muito ao Atlético, mas não matou, sofre lá no final. Como já diria nosso amigo Muricy Ramalho, a bola pune. Hoje não puniu, mas foi por muito pouco com a interferência do VAR, né, Dandan? Boa noite. A bola pune é do Muricy. Quem não faz leva é de quem, você sabe? O Mansur deve saber. Foi o Mansur, lá no Mansur. Não? É muito mais antigo do que eu. Não, achei que tinha sido Diniz, Mansur. Mansur, Olha que eu sou antigo, mas isso é muito mais antigo do que eu. Então é isso, o jogo foi legal, né, Grafa? Animado, segunda-feira, ninguém esperava nada, pimba, um Juventude Atlético legal. É isso aí. Boa noite, amigos. Tudo bem, Grafa? Boa noite. Felipe, Mansur. A rodada de poucos gols, né, velho? 18 gols, se eu não me engano, nos 10 jogos. Ontem para hoje teve uma rodada de jogos com poucos gols, mas jogos bons. O Cuca conseguiu ter o... Dentro. Acho que ele fazia pouco esse movimento. E hoje eu acho que ele tem muito mais liberdade. Ele está mais parecido com o Scarpa do Palmeiras. Isso. Essa é a impressão que eu tenho também. O Coelho fez um bom jogo também. De novo, né? O esquerdo do Atlético estava muito forte hoje, né? O Rubens caindo por ali, o Caio Paulista, o próprio Scarpa. Totalmente posicional rígido como era o do Milito para o jogo do Cuca, que é um jogo de muita mobilidade. O que eu estou dizendo é que, para mim, os melhores momentos do Scarpa continuam sendo em movimentações que ele já fazia no passado. Tem mais momentos do jogo, os chutes mais próximos do gol e não tão lá no canto, na ponta direita. E eu acho que isso fez com que o Atlético crescesse. Rubens também foi bem hoje, né? Foi bem. Como ala, né? Jogando como um meio campo ali, fazendo
Agora, do lado do Juventude, algo que deve ter preocupado o Seabra hoje é a questão... Eu falei o Seabra, não é o Seabra, é o Matias. É algo que deve ter preocupado o Fábio Matias hoje, é a fragilidade do setor defensivo, porque o Juventude não costuma ceder tanto em casa e hoje, por diversas vezes, o Atlético teve muita liberdade ao redor da área ali para conseguir finalizar o gol, né? Eu achei também que faltou capacidade do Juventude de jogar com a bola, né? Ditar um pouco o ritmo do jogo, tá em casa, com histórico de não perder. Em nenhum momento o Juventude foi o dono do jogo, né, Grafa? Não, em momento algum. Ele teve alguns momentos muito bons na partida, criando chances, criando oportunidade. Ele começou hoje a partida com o Jean Carlos, né, que vinha sendo um pedido do torcedor. Ele tirou 3 zagueiros, que mesmo com 3 zagueiros, ele sofreu 18 gols, sofreu quase 10, 12 gols nos últimos 3 jogos, contando com 6 com o Flamengo. Já eram 18 gols, com o de hoje 19 gols tomados na temporada. Mas o sistema defensivo não se remete apenas aos zagueiros, né? Os alas têm que dar uma sustentabilidade ali, os volantes também. Ele teve a volta do Kaique hoje, que é um volante que sai bem para o jogo, que marca mais, tem uma pegada maior. O Jadson e não consegue dar a estabilidade que precisa para a zaga, né? E ele está tendo dificuldade para encontrar esse núcleo de zaga dele bem postado, bem orientado, para não tomar tantos gols. Só tomou um só hoje, já é um começo, já é um bom começo, mas precisa organizar a defesa para ser mais forte ofensivamente. Claro que tem peso a derrota, a goleada sofrida por Flamengo, mas ainda assim o Juventude é o pior, tem a pior defesa do campeonato, são 15 gols sofridos em 7 jogos. Mais de 2 gols por jogo. É muito difícil você vencer jogos, sendo que você quase sempre precisa, no mínimo, fazer 2 gols para empatar ou 3 para vencer. Não há ataque que sustente uma condição assim. E, naturalmente, por melhor que seja ali o trabalho do Fábio Matias, por melhor que seja o desempenho do Juventude, o campeonato do Juventude, por uma questão de orçamento, naturalmente, a tendência é ser um campeonato de sobrevivência. E para isso, você precisa partir de um sistema defensivo sólido, senão é muito difícil. Você está correndo sempre atrás de gols em jogos, muitas vezes, contra times que individualmente têm mais recursos. E esses pontos no Jacone vão fazer diferença lá na frente, porque o Juventude sempre foi muito forte dentro da sua casa e hoje eu vi um Juventude desorganizado defensivamente, tomando muita finalização, a bola muito dentro da área do Juventude, dentro da área defensiva, e isso mostra que os jogadores eles não conseguiram assimilar ainda, né? O Atlético não soube matar o jogo. Hoje poderia ter sido um jogo de 2, 3 gols a mais assim, para o Atlético Mineiro. Então o Juventude ele precisa melhorar a parte defensiva, logicamente, como o Grafa falou, a parte defensiva ela vem dos meias, dos atacantes, para ajudar ali também a defesa, né? Mas sofre muito na zona de finalização, sofre muito naquela zona de perigo mesmo ali no centro da área, tomou muita bola ali perto da área, o Marcão fez algumas defesas que salvou o Juventude de tomar uma goleada hoje dentro de casa. É verdade, olha como era difícil pro... Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com a vitória do Atlético em cima do Juventude, vitória muito importante, o Galo teve muito sufoco para ganhar do Juventude, perdeu muitas oportunidades e acabou dificultando demais o final dessa partida. Quase tomou gol diversas vezes e quase fez os gols diversas vezes no começo aí, principalmente do segundo tempo, que teve muitas, mas muitas oportunidades. Precisa melhorar demais essa finalização do Atlético. São vários jogos que o Galo cria muita oportunidade e acaba não finalizando em gol e acaba tendo esse sufoco e até mesmo algumas derrotas por causa dessas finalização do Galo que acaba não acontecendo, né? Gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você achou desse jogo, gostou da vitória do Galo, o que tá faltando pro Galo dar uma melhorada, né, nessa finalização. Você sente que o time do Galo tá melhorando com essa chegada também do Dudu no time do Galo? Será que vai ser um reforço para ajudar o Galo? Ou será que o Dudu também pode ser um problema, né, já que ele saiu brigado já de 2 equipes e o salário dele muito alto acaba complicando demais você contar com um jogador que pode ser problemático. Mas o Galo já passou diversos jogadores que estava realmente com a carreira queimada, né, vamos dizer assim, chegou no Galo e deu uma resposta muito positiva. Será que o Dudu vai ser mais um desse jogador? Deixe aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!